Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Sejam bem-vindos a mais uma aula de História e de EDHC. Vamos iniciar nossa aula de hoje pela disciplina de História. Hoje, em História, vamos estudar sobre as características da sociedade negra e indígena no final do período colonial. Negros na sociedade colonial. A escravidão, ela foi uma instituição que se estabeleceu no Brasil por volta da década de 1530, quando as primeiras medidas efetivas, de colonização foram implantadas pelos portugueses. Essa escravização ocorreu a princípio com os índios, com os nativos, e entre os séculos 16 e 17 foi sendo gradativamente, ou seja, aos poucos, substituída pela escravização dos africanos que chegavam no Brasil pelo tráfico negreiro. A escravidão no Brasil atendia à demanda dos portugueses por trabalhadores braçais, tipo de trabalho que os portugueses desprezavam. E nos séculos 16 e 17, isso está relacionado principalmente com o trabalho nas roças, não é? A princípio, a relação de trabalho utilizada pelos portugueses foi a do escambo com os indígenas, que era troca, eles trocavam, eles pagavam escambo, que os portugueses pagavam, para os indígenas com objetos, e objetos esses que eram sem valor para os portugueses, tá certo? Então era chamado de escambo, que era a troca de objetos pelo trabalho dos indígenas, tá certo? Como um pedaço de espelhos, enfim, eram objetos que, roupas, eram objetos que para os portugueses não tinham valor nenhum. Mas como os indígenas não conheciam esses tipos de objeto, não tinha a noção de que aquilo não tinha valor, certo? Então foi por meio do escambo com os indígenas, mas logo optaram por implantar a escravidão. A escravização no Brasil foi tão cruel e a quantidade de africanos que foram trazidos durante 3 séculos foi tão grande que a imagem do trabalhador escravo em nosso país associou-se à cor de pele do africano. Um sintoma evidente, do racismo que estava por trás da instituição da escravidão em nosso país. A escravidão no Brasil foi cruel e desumana, e as suas consequências, mesmo passadas mais de 130 anos da abolição, ainda são perceptíveis. A pobreza, a violência e a discriminação que afetam os negros no Brasil são um reflexo direto de um país que normalizou o preconceito contra esse grupo e o deixou à margem da sociedade. É importante nos atentarmos que a escravidão também afetou milhões de indígenas e disseminou preconceitos em nosso país contra esse grupo também. O reflexo direto disso, além do próprio preconceito contra os indígenas, foi a redução populacional desses povos, que de milhões de habitantes no século XVI passaram para cerca de 800 mil atualmente, segundo o IBGE. Então é bastante assim significativo, não é, o quanto foi diminuída a população indígena. A escravidão no Brasil foi implantada nas primeiras décadas da colonização e aconteceu na década de 1530. Quando os portugueses implantaram o sistema de capitanias hereditárias, que eram pedaços de terras, e esses pedaços de terras era passado de pai para filho, não podia ser vendida, trocada,
doado de maneira alguma, ficava só na família, de pai para filho, por isso que chama capitanias hereditárias, e deram início ao processo de colonização da América Portuguesa. Até então, a relação de trabalho utilizada pelos portugueses baseava-se no escambo, né, como eu já falei, na troca de objetos pelo trabalho oferecido, né, pelos indígenas, e na exploração do pau-brasil. A partir do ano de 1534, os portugueses implantaram as capitanias hereditárias e, com isso, passaram a incentivar o cultivo da cana-de-açúcar e o desenvolvimento de engenhos para produzir o açúcar. Como essa era uma atividade complexa e que necessitava de mão de obra, os portugueses encontraram na escravidão uma saída para a falta de trabalhadores, que já eles próprios, né, queriam realizar, queriam realizar o trabalho pesado. Assim, o primeiro grupo a sofrer com a escravização foram os indígenas. Então, os indígenas, eles foram os primeiros grupos, né, a sofrerem a escravização, a serem escravizados. E há relato, alguns historiadores falam, que os índios, por eles não possuírem uma natureza de trabalhar no pesado, né, que os índios eram habituados a plantar e não trabalhar no pesado, derrubar madeira, carregar troncos de árvores nas costas, eles não eram habituados ao trabalho pesado. Então, alguns historiadores falam que os indígenas começaram a adoecer e morrer, né? Ficaram doentes, muitos por conta do trabalho pesado que não eram habituados, outros índios morreram porque acabaram pegando doenças, né, dos brancos, varíola, gripe, que eles não tinham conhecimento de como curar essas doenças, outros fugiam, né, acabavam fugindo. E a partir daí, os portugueses começaram a ter prejuízos, né? Porque eles precisavam de mão de obra e não tinha. E foi aí que eles começaram a trazer, né, os africanos para cá, para o Brasil. Lembrando que esses africanos eram sequestrados, não é? E eles vinham para cá, para o Brasil, em navios negreiros, né? E foi aí que surgiu o tráfico dos africanos para serem utilizados ou tratados, melhor dizendo, como escravos aqui no Brasil, porque os africanos, eles eram conhecidos como homens de braço forte, que eles tinham braço forte, condições para trabalhar, entendeu? Então eles acabaram sendo trazidos para cá, para o Brasil, e sendo escravizados no lugar dos indígenas. Lembrando que os indígenas foram os primeiros grupos a serem tratados, né, como escravos, tá certo? Em relação à escravização, né, dos indígenas, os indígenas, como eu já disse, foram a principal mão de obra escrava dos portugueses até meados do século XVII. E quando então começaram a ser superados em números pelos escravos africanos, né? A partir daí eles passaram a ser substituídos pelos escravos africanos. Escravizar um indígena em comparação com um africano era muito mais acessível para os colonos portugueses, mas uma série de questões tornavam, né, essa prática mais problemática, que foi as que eu já relatei anteriormente, o fato deles adoecerem, não é? Pegarem as doenças dos brancos, outros fugirem, enfim. Primeiro, havia também a questão cultural, uma vez que os índios não estavam familiarizados com a ideia de trabalho contínuo, né? Como eu já disse, para a produção de excedentes, prática que fazia parte da cultura europeia. Além disso, os indígenas, eles eram vistos pelos jesuítas, né, pelos padres jesuítas, como rebanho em potencial para serem convertidos ao catolicismo. Porque, assim, durante o período de colonização, a Igreja Católica também, ela estava passando por um período
de reforma protestante, né? No qual teve os seus fiéis diminuídos, né? O número de católicos diminuíram devido à reforma protestante. Então, os jesuítas acabaram vindo, esses padres jesuítas acabaram acompanhando, né, esses colonizadores, chegando até aqui no Brasil, com o intuito de colonizar, certo, os índios, catequizar os índios, fazer com que os índios se tornassem católicos cristãos, certo? Então, os jesuítas, os padres jesuítas, viam os índios como um rebanho em potencial para serem convertidos ao catolicismo. Isso criava um impasse muito grande, porque os colonos queriam escravizar os indígenas, né? Irrestritamente, enquanto que os jesuítas, eles criavam barreiras para que isso não acontecesse. Os padres jesuítas eram contra a escravização dos indígenas, enquanto que os colonos, não é? Os colonos portugueses queriam continuar, queriam escravizar os indígenas. E recapitulando, os padres jesuítas eram contra essa escravização dos indígenas. Os conflitos entre colonos e jesuítas foram frequentes e foi muito comum que os bandeirantes atacassem missões jesuítas, não é, para sequestrar os índios estalados. O que eram essas missões jesuítas? Era um tipo de acampamento, certo? E nesse acampamento ficavam os padres jesuítas e os índios que tinham conseguido fugir desses colonos. Lembra que eu falei que alguns índios fugiam, não é? Para não serem escravizados pelos colonos? Então, esses índios que fugiam, eles se abrigavam nesses acampamentos, nesse aldeamento, certo? Que era um tipo de aldeia dos jesuítas. Mas acontecia muito dos bandeirantes. Quem eram esses bandeirantes? Eram homens, né? Um grupo de pessoas que eram contratados, né? Pelos colonos portugueses para desbravarem o território brasileiro em busca de riquezas, certo? Em busca de terras, de riquezas, para aumentar mais, para conhecer, certo? Mais o território brasileiro, porque tinha locais que ainda não tinha sido descoberto, que ainda não tinha sido encontrado aqui no Brasil. Então, os bandeirantes eram incumbidos disso, de desbravar o território brasileiro, buscando, não riquezas, tentando descobrir quais eram as riquezas que o nosso país, né, que o Brasil oferecia. E esses bandeirantes, eles acabavam atacando as missões, tá certo, os jesuítas, para sequestrar esses índios e levar esses índios de volta para os colonos, tá certo? Lembrando, os colonos eram os portugueses e descendentes de portugueses que viviam aqui no Brasil, e como o Brasil nessa época era colônia de Portugal, então, como eles viviam na colônia, eles eram chamados de colônias, tá certo? Então, esses bandeirantes, eles acabavam atacando essas missões, né, jesuíticas para sequestrar os índios instalados lá e revendê-los como escravos para os colonos. De toda forma, a pressão dos jesuítas contra a escravidão dos indígenas poderia gerar inúmeros problemas jurídicos para os colonos que não os escravizavam em caso de guerra justa, né? Em caso de uma guerra justa. Então, a pressão dos jesuítas sobre a coroa para proibir a escravização dos indígenas resultou em uma lei, não é, proibindo a escravização dos índios no ano de 1570. Apesar da lei, os índios eles continuaram sendo escravizados, sobretudo em locais que não tinham economia tão próspera e que a quantidade de africanos enviados era pequena. Outro obstáculo também para a escravização dos indígenas era a vulnerabilidade deles para as doenças, como eu já falei, né? Como varíola, gripe, o sarampo também,
certo? Que eles não conheciam quais eram as ervas, né? Não sabia como se proteger ou como melhorar desses tipos de doenças, né? Que eles pegavam dos brancos e acabavam morrendo. E a falta de defesa biológica, né? Que eles não tinham imunidade, né? Física para se defender desse tipo de doença, foi algo marcante na história da colonização da América. Ao longo desse período, aconteceram inúmeras epidemias que mataram indígenas aos milhares. Milhares de indígenas morreram porque pegaram doenças, dos brancos. A mortalidade dos indígenas também ocorria por meio das guerras e da própria escravização. Então vejam só, a população indígena ela foi reduzida devido à escravização, né, que eles não eram habituados com trabalho pesado, com maus tratos e tudo mais, ao fato deles terem pego esses tipos de doença, como eu falei, gripe, sarampo, varíola, não é? E também as guerras, porque tinha sim muitos índios que não aceitavam, não queriam ser escravizados, então acabavam entrando em conflito com os colonos. Então também ocorria guerras, e essas guerras contra a escravização, né, eles lutando para que não fossem escravos, não fossem tratados como escravos, acabavam matando muitos índios. E essas guerras, né, da própria escravização, né, chamados de, porque no caso, chamados de negros da terra, né, era a forma como os indígenas eram chamados, de negros da terra. Os indígenas eram até 3 vezes mais baratos que um escravo africano. Então, tinha suas vantagens, os colonos tinham essas vantagens, né? Era mais vantajoso para eles escravizar o índio do que o africano, porque o índio era muito mais barato do que o escravo africano. E alguns historiadores, eles falam, né, chegam a afirmar que na década de 1570, um escravo indígena custava cerca de 7.000 réis, enquanto que um escravo africano custava cerca de 20.000 réis. E nessa época era necessário que um escravo africano trabalhasse de 13 a 16 meses para que o seu senhor recuperasse o seu valor gasto. Então era necessário que o escravo trabalhasse, né, esse tempo todinho aí para que o senhor dele, o dono dele, né, recuperasse o valor que tinha pago por ele. Os indígenas, eles foram a principal mão de obra escrava até os meados do século XVII, como eu disse, e existem inúmeros levantamentos que mostram que o número de escravos indígenas era superior nos engenhos instalados pelo país. Essa situação começou a se modificar aos poucos e foi a prosperidade da economia açucareira que permitiu que locais como Pernambuco e Bahia recebessem tantos africanos. Pois bem, agora vamos para a explicação de EDHC. Em EDHC, nós vamos estudar sobre os direitos humanos e a desigualdade social. A desigualdade social é um processo existente dentro das relações da sociedade presente em todos os países do mundo. Faz parte das relações sociais, pois determina um lugar aos desiguais, né? Seja por questões econômicas, de gênero, de cor, de crença, de círculo ou grupo social. Essa forma de desigualdade, ela prejudica e limita o status social dessas pessoas, além de seu acesso a direitos básicos, como acesso à educação, à saúde de qualidade, não é? Direito à propriedade, direito ao trabalho, direito à moradia, ter boas condições, né, de transporte e locomoção, entre outros. Sociedades em que as pessoas são diferentes, optam por vestir roupas de determinado jeito ou viver sua vida de maneiras diferentes, não são formas de desigualdade. O fenômeno da desigualdade se manifesta no acesso aos direitos,
como dito anteriormente, mas principalmente no acesso a oportunidades. Logo, determinados grupos de pessoas de classes sociais e econômicas mais favorecidas têm acesso a boas escolas, boas faculdades e, consequentemente, a bons empregos. Ou seja, vivem, convivem e crescem no meio social que lhe está disponível. Mas como surgiu a desigualdade social? Como ela surge? Vários teóricos e pensadores buscam entender esse fenômeno, buscam entender como, não é, surge, como acontece essa desigualdade social, que assola boa parte dos países do mundo até hoje. Boa parte deles, em suas teorias, não é, culpa a existência da desigualdade social no vértice em comum, a concentração de dinheiro, né? Ou seja, a má distribuição de renda, sendo a desigualdade social o fruto da concentração do dinheiro ou de dinheiro, né? E poder a uma parte ou a uma parte muito pequena da população. Então, uma pequena parte da população que possui essa quantidade de dinheiro, né? Então, a concentração de dinheiro nas mãos de uma minoria, não é? O que resta, né, a grande parcela da sociedade é dividir o restante, o que sobra. Algumas das causas, né, da desigualdade social como eu já falei, a má distribuição de renda, a concentração do poder, a má administração, né, de recursos, principalmente públicos, lógica de mercado de sistema capitalista, né? Quanto mais lucro para as empresas e os donos das empresas, melhor. Falta de investimento nas áreas sociais, em cultura, em assistência e populações mais carentes, em saúde, educação, falta de oportunidade e trabalho. Então, essas são algumas causas da desigualdade social, né? A falta de investimento nessas áreas sociais, em cultura, em assistência à população mais carente, em saúde, educação e a falta de oportunidade de trabalho. Então, todos esses fatores contribuem para a desigualdade social dos países, né, ou de um país, enfim. Então, esses são os fatores que acabam contribuindo para as causas da desigualdade social. Pois bem, essa foi nossa aula de hoje, não é, de História agora de EDHC. Que o Senhor Jesus abençoe a todos, fiquem todos com Deus e até a próxima aula.